Marco. Olá, Elivaldo, boa tarde, tudo bem, Pedrão? Olá, Marinho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha nesse feriadão. Elivaldo, quero dizer ao telespectador e ao senhor que, nesse momento não, mas mais para o final do programa, o senhor terá o seu direito de resposta sobre as acusações feitas pelo Gomes de Oliveira Galego sobre o seu futebol, viu? E o pessoal está selecionando ali o tempo que ele usou. O senhor terá o tempo igual para respondê-lo, viu? Tudo bem. Daqui a pouco, olha, Elivaldo, o governador viajou e a vice assumiu. Exatamente, foi a segunda viagem, crise política que está atormentando a presidente Dilma Rousseff. Em tempo real? Na transmissão do cargo à vice-governadora, o governador Wellington Dias explicou os motivos da viagem a 4 países europeus, até o dia 16. Mesmo com o país em crise e o Estado em alerta na segurança e no combate ao mosquito da Zika vírus, chikungunya e dengue. Em momentos de grandes dificuldades, o que nós estamos aqui? Com o Banco Europeu de Investimento, com o FIDA, que é um fundo de investimento e desenvolvimento para o alimentos, ligado à FAO, o KfW, que também, a exemplo do FIDA, já é um parceiro, e o Banco Interamericano, que também já foi um importante parceiro. Estamos retomando entendimentos para investimentos no Piauí. Destaco também investimentos próprios do setor privado, ou seja, na área de energia eólica, uma indústria, na área de energia solar, outra indústria. Estamos tratando também de investimentos em outros ramos, mineração, agronegócio, nessa área relacionada a parcerias públicos-privadas. O governador amenizou os efeitos da carta do vice-presidente Michel Temer à presidente Dilma Rousseff. Posso apenas afirmar duas coisas. Eu tive o privilégio de conviver com a presidenta Dilma e com o vice-presidente Michel Temer. Em primeiro lugar, eles sempre tiveram a confiança mútua, inclusive de formar uma chapa 2 vezes, de presidente e vice do país. Não vejo qualquer sinal de qualquer alteração. Acho que os dois têm grande compromisso com o Brasil, grande responsabilidade com o Brasil, e o Brasil precisa dessa unidade mais do que nunca para a gente enfrentar os desafios que temos, principalmente do crescimento econômico. Margarete Coelho assume o governo pela 2ª vez e hoje participa de encontro em Brasília com governadores do Nordeste e a presidente Dilma Rousseff. O encontro trata de medidas de prevenção a doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na parte política do encontro, a governadora em exercício declarou que ela e o seu partido, o PP, defendem o cumprimento integral do mandato da presidente Dilma Rousseff. E essa posição será manifestada no encontro com a presidente Dilma hoje à tarde em Brasília. O PP faz parte da base da presidente Dilma, contribuiu com a eleição dela e tem compromisso também com o exercício do mandato, com o término do mandato. É uma questão da democracia. Então, o PP deverá se manter como aliado, como foi durante toda a eleição. Com relação a esse momento, né, o Brasil já demonstrou que tem instituições fortes, né, nós já passamos por um momento de impeachment e o país segue adiante. Não acredito que nós estejamos hoje diante do mesmo quadro que nós vivemos à época do governo Collor. A crise política, ela não pode afetar tão diretamente, não pode continuar afetando tão diretamente a questão da economia. Então, é buscar soluções. Elivaldo Barbosa, hoje tem um encontro, não é, da presidente Dilma com os governadores. Verdade. E que já quem foi representando o Piauí é o governador em exercício. Exatamente, ele já está em Brasília, já viajou logo depois que recebeu o cargo do governo. Ele viajou para Brasília para tratar de um encontro que terá 2 pautas, digamos assim. Uma para tratar dessa situação do Aedes aegypti, essas ações preventivas e tudo mais. A outra é o impeachment. A outra é o impeachment, não tenha dúvida, né? A presidente Dilma já está atenta e buscando o apoio dos estados para que os governadores possam interferir junto às suas bancadas no sentido de garantir a permanência. Garantir 172 votos para não prosperar o impeachment. Aliás, o governador foi aí político em relação a Michel Temer, né? Ele não quis instigar, tensionar a questão, está no papel dele. Agora, Elivaldo, quais são os cálculos? Claro, a presidente está contando com os aliados no Brasil todo para evitar o impeachment.
Por exemplo, aqui no Piauí, o governador vai atuar, Elivaldo, junto à nossa bancada, são 10 representantes. Seguramente. O governador vai atuar para que estes votos sejam favoráveis a presidente? Já deve estar atuando. Seguramente ele vai a campo buscar o apoio da bancada. Dos 10 deputados federais, Amadeu, o Palácio de Karnak... Eu lhe digo bem aqui logo que tem 2... Correto. 2 que o governador não precisa nem conversar. Heráclito Fortes e Rodrigo Martins. Pode esquecer. Esses 2 governadores não precisam nem conversar, porque os 2 são favoráveis ao impeachment. Abertamente favoráveis ao impeachment. Com relação aos outros, o governador vai conversar. Exatamente. E é uma tendência até a Átila Lira, do PSB. Até a Átila Lira. Tem que não se manifestou até agora. Correto. Né? E, aliás, Amadeu, o PSB, ele não tem posição fechada em relação ao impeachment, não. É um partido meio dividido. Mas o daqui tem. Não, daqui totalmente. O daqui tem. O daqui é frontalmente contrário ao PT, ao governo federal. O próprio presidente regional, Wilson Martins, se declarou favorável. Exatamente. E vai trabalhar para os 3 votarem contra Dilma. Mas, por exemplo, o da Paraíba, o governador da Paraíba, é a favor, está no movimento esse Dilma. Jogo aí ainda é muito regionalizado. Então, o governador conta de 7 a 8 votos, é isso? 7 a 8 votos. De 7 a 8 votos aqui da bancada piauiense favoráveis a Dilma, são os cálculos do Palácio de Karnak. Aliás, ontem, Elivaldo, o governador participou da abertura da Expoap, como é que foi? Ele foi à Expoap, participou da abertura, fez uma peregrinação nos investimentos feitos, a melhoria do parque de exposições, participou da solenidade de entrega das medalhas da Ordem Estadual João Mendes Olímpio de Melo, e na entrevista, Amadeu, eu tirei uma parte que ele fala exatamente daquela situação criada com o senador Elmano Ferrer. É que essa parte não está no ponto, mas nós temos a reportagem da abertura lá ontem, da Expoap. Vamos ver. Este ano, cerca de 3.000 animais lotam o Parque de Liceu Arco Verde. São 400 expositores do Piauí e de mais 15 estados. E mesmo em tempo de crise, o clima na Expoap é favorável a bons negócios. Até o final da Expoap, a expectativa é de movimentação superior a 12 milhões de reais em negócios com animais. E o leilão é a modalidade mais atraente, que começa a despertar até criadores que pela primeira vez realizam um leilão de animais na Expoap. A Fazenda Vitória estreia nos leilões da Expoap ao lado de criador experiente e com meta de faturar acima de 1 milhão de reais nas batidas do martelo. No ramo nosso, na área de criação, é uma situação que você tem uma história já de longas data, não é investimento de imediato. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho. Para participar de um leilão, tem-se uma história. Chegou a hora da nossa história junto com a JM e com o João Matos. É o nosso primeiro de Nelore, estamos com uma expectativa muito grande. O Tatersal todo reformado, climatizado, você pode vir com sua família, sentar, assistir e participar dos nossos leilões. O que nós vamos apresentar para a sociedade, para aqueles criadores, é o que tem de melhor no Brasil e aqui no Piauí. Então eu acho que estou convidando todos aqueles que querem adquirir Nelore de alta qualidade, que venha hoje à noite, a partir das 8 horas, nós estamos esperando aqui no Tatersal, aqui no Parque de Exposição de Seu Mendes Arco Verde. Parque de Exposições. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Governo, Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. Primeiro, sobre a viagem do governador, qual é a agenda? Pois é, o governador avalia como muito importante buscar ao máximo o incentivo ao crescimento da economia. O Piauí cresceu bastante, Amadeu, nos últimos 10, 12 anos, acima da média do Brasil, mas a gente já percebe, digamos assim, uma quebra nesse ritmo em função de que foi um crescimento, sobretudo, decorrente de inversão pública. Agora precisa de inversão na área econômica, da área privada. Então, essa agenda do governador, ela se prende fortemente a um dos eixos, é esse: contatos com a iniciativa privada europeia em áreas de ponta, onde o Piauí apresenta grande potencial. Por exemplo, a área das energias renováveis, né, da infraestrutura. Começa na Espanha com um seminário sobre as possibilidades da infraestrutura de energias renováveis no Nordeste. Além dele, vai estar o governador do Maranhão, do Ceará também presente. A questão de energias renováveis também, visitas a diversas empresas que trabalham nesse setor na Espanha. Depois, na Alemanha, o foco é contatos com grandes empresas de energia solar, algumas das quais, inclusive, são fornecedoras de empresas que já estão investindo no Piauí, como aquela empresa que está investindo lá em Paulistana.
haverá a formatura de um protocolo de intenções com uma dessas empresas. E na Itália muda um pouco de foco. Na Itália vai mais para a questão da agricultura familiar e de recursos hídricos. É o contato com a FAO, com quem o Piauí tem um contrato através do FIDA, que é um fundo da FAO. A ideia do governador é ampliar este contrato, Amadeu, levá-los, colocar mais 40 milhões de dólares nele, e além de cuidar do que ele já cuida, que é o incentivo a projetos produtivos, também cuidar da perenização de rios através de pequenas barragens. E combinar isso com irrigação e com piscicultura. Por exemplo, você poderia pegar o rio Piauí abaixo da barragem do Genipapo em São João e fazer 40 pequenas barragens e assim perenizar o rio. É exemplo do que acontece ali com aquela pequena barragem de Barras. Você vê que aquela pequena barragem que tem no Maratauã lá em Barras é suficiente para perenizar um bom trecho do rio Maratauã, que é o que garante inclusive o abastecimento de água da cidade. Trabalhadores, é deputado federal, licenciado, já que o senhor chegou a assumir. E como é que o senhor tem acompanhado essa turbulência toda? Pelo andar, nós dizemos até projeções aqui de possível manifestação da bancada piauiense. O senhor acha que o mandato da presidente Dilma Rousseff está verdadeiramente ameaçado? Há uma situação preocupante, essa situação tem que ser tratada com muito cuidado, não é? Com muita prudência. Porque, de fato, há um conjunto de forças que vem se mobilizando desde o início do seu governo, no sentido de provocar um terceiro turno, através do golpe, uma vez que não há sustentação jurídica. Então, há realmente, Elivaldo, uma situação preocupante. O que eu vejo a nosso favor é a forma como o Eduardo Cunha entrou com a fase final do seu plano. Ele anunciou o processo de impeachment no dia que o PT decidiu votar contra ele na comissão de ética, não é isso? E, de outro lado, a falta de base jurídica. Na medida em que um número crescente de juristas e organizações da área jurídica se manifestam dizendo que não há base jurídica para o impeachment, isso vai, digamos assim, trazendo forças que têm responsabilidade para com o país para uma postura mais responsável. O senhor é petista histórico. Isso. Acompanha, o partido viveu o seu momento de auge quando o Lula chegou ao poder, mas depois, com o primeiro mensalão, depois o petrolão, o partido teve um momento muito difícil. E, aliás, está tendo, com uma rejeição, por exemplo, à presidente Dilma, aos líderes todos do partido no Brasil inteiro. E eu vi uma declaração seguinte, de que quando o PT não deu os votos para salvar Eduardo Cunha no Conselho de Ética, o PT fez aquele gesto consciente. Como assim? Bom, nós não vamos dar os votos, ele vai pedir o impeachment. Se a Dilma cair, o PT se recupera e volta em 2018 com Lula fortalecido, vindo da oposição. E o partido recuperado, porque o PT está num buraco grande. Tá? A minha pergunta para o senhor o PT tem interesse que o impeachment saia, que a Dilma saia e que o Lula volte em 18? Não, absolutamente. Eu não faço essa leitura. O interesse que eu tenho, o interesse que eu acho que o PT tem é de que a situação se defina logo. Porque nada mais ruim para um país que está em dificuldade econômica do que essa instabilidade na presidência da República. Diferente digamos assim, de prefeituras e de governos estaduais que têm poucas possibilidades em matéria de política econômica, o governo federal maneja instrumentos poderosíssimos na área da política econômica. E quando há uma instabilidade política que afeta a presidência da República, os empreendedores retraem suas decisões de investimento. Então, não decidir a questão da presidência da República, não decidir esse terceiro turno agora, é postergar a crise econômica por todo o mandato da presidente Dilma. É isso que nós não queremos. A leitura que eu faço é o momento seguinte, Amadeu. Por exemplo, eu sairia do PT se o PT tivesse votado a favor do Eduardo Cunha naquele embate. O senhor deixaria o partido? Eu deixaria o partido. Se o PT salvasse Cunha? Se eu salvasse o Cunha, numa barganha, porque ficaria claro uma aceitação de uma barganha. O Eduardo Cunha estava fazendo uma chantagem com o partido, uma chantagem com a presidente. Vocês votam a meu favor,
no processo de cassação do meu mandato, e eu seguro a Dilma aqui, com essa faca no pescoço o tempo todo. Seria aceitar essa barganha, nós não podemos aceitar. O senhor, por exemplo, deixaria o partido? Eu acho que deixaria o partido. Agora, passando do plano nacional para o plano estadual, o senador Elmano, na sexta-feira, esteve aqui no programa, manifestou que o que ele já tinha dito outras vezes, que não apoiará em nenhuma hipótese Firmino Filho para a prefeitura. E aí ele diz, por quê, senador? Porque ele já tem 3 mandatos, quer agora o 4º. Isso não é mais possível no Brasil, na democracia atual. Eu não aceito mais isso. Eu perguntei, e o governador Wellington, que também está no 3º mandato e vai pleitear o 4º? Ele disse, também não dou... É curioso, não dou apoio. O senador, mano, disse que em 2018 ele não dará apoio. Para mim foi claro. Dará apoio à reeleição por ser um 4º mandato de um governante que o povo quer alternância de poder. É curioso como certos políticos mudam de atitude de acordo com as conveniências. Você não tinha reeleição no Brasil. Aí o PSDB no governo moveu mundos e fundos para alterar a Constituição do país, de modo a permitir que o Fernando Henrique se reelegesse, beneficiando a ele próprio. Agora estão todos a favor de acabar com a reeleição. O Elmano foi candidato à reeleição em Teresina. Né? Ele foi prefeito durante 2 anos e mais aí, e foi candidato à reeleição. Agora, de repente, se torna contrário ao Instituto da Reeleição. É uma mudança muito rápida. Ele foi candidato à reeleição há pouco tempo, não é isso? 2012. Então, pois é, eu estou achando estranho essas posições manifestadas pelo senador Elmano. Ele, inclusive, acena com a possibilidade de ir foi convidado, não é, Livaldo, para ir para a oposição. Exatamente. Aqui no Piauí e no Brasil. Exatamente. Foi convidado para o partido de oposição e lá no encontro do PSB, que hoje é um partido frontalmente oposto ao PT no Estado, ele foi muito bem recebido e convidado, inclusive, a compor um bloco de oposição no Estado e no país, junto com o PSB. Achei também preocupante aquela postura dele em relação a Dilma, né? Quando ele disse, eu não me decidi ainda, eu estarei com... Sim, sobre o impeachment, eu perguntei para ele, e o impeachment, você é a favor ou é contra? Não, quando chegar ao Senado eu vou analisar, por enquanto eu não tenho opinião. Pois é difícil de acreditar que um senador que está lá em Brasília a semana toda já não dispõe de informações suficientes para entender o que está acontecendo em relação ao impeachment, para perceber todas as manobras que o Eduardo Cunha tem feito, por exemplo, para evitar que a Comissão de Ética vote o seu processo, para conversar com juristas, com a OAB, e perceber que não há base jurídica no impeachment. E não ter condição de perceber os grandiosos interesses que estão em jogo no país, tentando derrubar uma presidente constitucionalmente eleita. O senador teria motivo para ter mágoas do PT, do governo do Estado, do governador Wellington Dias? Ou da presidente. Ou da presidente Dilma? Não vejo. Eu vejo o Elmano como um beneficiário, talvez o maior beneficiário desta aliança proveitosa que tem havido entre o PT e o PTB, tem sido uma aliança já bastante duradoura. E nos últimos tempos eu vejo o Elmano como um grande beneficiário desta aliança. Um cidadão que foi lançado a candidatura ao Senado na última hora, enfrentando uma candidatura bem estruturada e conseguiu resultado positivo em razão de que estava navegando, digamos assim, na onda que aparentava que iria vencer a eleição, que era a onda de Wellington Dias, como terminou se manifestando. Sem isso, ele não teria sido eleito senador do Estado do Piauí naquelas condições. Então, só isso por si só, digamos assim, mais o fato da atenção que o Wellington sempre lhe dedica, não vejo onde é que pode estar o descontentamento, a não ser que já está pensando em futuros embates, né, com o nosso time, digamos assim. E como é que ficaria a convivência até lá? Bom, o governador Wellington é um homem, você viu aí até pela resposta que ele deu ao Temer, né? É um homem sempre cuidadoso, cauteloso, ele não é de fechar portas. O Wellington é de manter as portas, se não totalmente abertas, pelo menos entreabertas. E eu acho que isso vai ser assim. Nós vamos continuar respeitando o senador,
acolhendo os seus pleitos em favor do Estado do Piauí com toda a atenção junto ao governo, para que o que quer que venha a se definir não seja, digamos assim, por uma atitude hostil do nosso governo. Pois não, Eli? Secretário, os telespectadores aqui perguntando quanto tempo o governador fica fora do país, do Estado. Precisou fazer uma avaliação do governo do ano de 2015 e uma expectativa já para os primeiros meses, pelo menos financeiramente, em 2016. Pois é, no dia 17 o governador estará de volta. Então, amanhã ele sai hoje à noite do Brasil, volta no dia 16 à noite, dia 17 já estará por aqui, Eu vejo ali um governo que está conseguindo, a despeito do ambiente difícil, encaminhar respostas para as dificuldades do Estado do Piauí. Por exemplo, eu destaco o fato de ontem o Banco do Brasil ter depositado os 300 milhões de reais naquela operação de crédito, que estava paralisada já há quase 2 anos, por falta de uma série de providências administrativas do governo. Nós levamos quase 9, 10 meses para resolver as pendências, conseguimos sacar 69 milhões, que era o resto da primeira etapa do contrato, há 2 meses. Já prestamos contas desses 69 milhões e agora ontem recebemos o depósito de mais 300 milhões de reais. Isso revela, primeiro, a capacidade de ter resolvido os problemas. Segundo, a capacidade de ter prestado conta rapidamente dos 69 milhões. Terceiro, a capacidade de manter o Piauí fora do calque, que era um drama. Piauí permanentemente nos calques do governo federal e sem poder receber empréstimo nem transferência federal. Recebemos 300 milhões ontem e esse dinheiro já vai permitir uma série de obras importantes. Por exemplo, aqui em Teresina, você já imaginou como vai facilitar a vida dos motoristas ter mais uma ponte ali do lado da ponte Walferraz? Está incluída A conclusão da obra. Exatamente. Alargar, ao invés de 2 pistas, temos 4 pistas para dar vazão. O elevado da Miguel Rosa, outra obra importante para a mobilidade de Teresina. Aí tem também o elevado lá em Picos, na BR-316, dentro da cidade. A Beira Rio lá em Floriano, o alargamento da PI que leva para Pedra do Sal, a Transerrada, enfim. Obras espalhadas pelo estado todo estarão agora num ritmo mais acelerado, porque os empreendedores sabem que o dinheiro já está em caixa e que então agora daqui para frente fazer, medir, faturar e receber. E ter os efeitos positivos de entregar essas obras à sociedade, mais empregos e dinheiro circulando no nosso estado. Obrigado pela presença, secretário. Boa tarde. Boa tarde.